Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós continuaremos vendo conteúdo para o nono ano, para ser mais específico, a matéria sobre a Guerra Fria, período de 1955 até 1991. Bora lá! Como eu deixei claro no outro vídeo, este tema eu decidi dividir em dois vídeos ou em dois temas para ficar mais simples para vocês verem, para acompanhar e, é claro, para entender. Primeiro vídeo a gente conseguiu entender um pouquinho do início da Guerra Fria, como se deu o início, uma das principais incidentes, dentre outras questões como a guerra ideológica dentro da Guerra Fria. Agora nós continuaremos vendo outras questões, novamente, outras questões sobre a Guerra Fria. Bora lá. Um tema que é muito debatido, né, muito aceito e muitas pessoas se interessam é a corrida espacial dentro da Guerra Fria. Bom, teve uma disputa entre as duas nações que teria como objetivo o desenvolvimento armamentista e o prestígio mundial. Usaram cientistas e inventos nazistas. O exemplo que nós temos, um dos principais cientistas nazistas é o Von Braun. Inclusive, ele trabalhava para os Estados Unidos depois do final da Segunda Guerra Mundial. Teremos grande parte dos inventos são usados no nosso dia a dia. As duas nações, a União Soviética e os Estados Unidos, investiram milhões de dólares nesses programas espaciais. A União Soviética, em 57, lançou o primeiro satélite artificial da história no espaço, o Sputnik, como vocês podem reparar aqui. Em 1959, enviaram o primeiro objeto feito pelo homem à Lua. Em 1961, Yuri Gagarin realiza o primeiro voo orbital sobre a órbita da Terra, Basicamente foi isso, que o Yuri foi o primeiro homem no espaço. Os Estados Unidos, em 46, fazem a primeira foto no espaço. Em 47, enviaram duas moscas ao espaço. Em 48, enviaram o primeiro mamífero ao espaço, os Estados Unidos, o macaco, porém ele vai morrer. Em 69, o astronauta Neil Armstrong é o primeiro ser humano a pisar na Lua, com a missão Apollo 11. Eu coloquei aqui algumas imagens para vocês, como o cosmonauta Yuri Gagarin. Inclusive o Gagarin, que ele disse quando estava no espaço, a Terra é azul. Como vocês podem reparar, aqui ao lado a cachorrinha Laika, enviada pelos soviéticos ao espaço, e diga-se de passagem, uma cachorrinha muito bonitinha. E logo à frente da missão Apollo 11, o astronauta aqui em solo lunar e a bandeira norte-americana, que nós podemos reparar nesta imagem. Inclusive o Buzz Aldrin, que foi o primeiro homem a pisar na Lua, ele disse que é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Eu decidi colocar também uma curiosidade muito legal, que inclusive no século XXI, nos dias atuais, há inúmeras pessoas que dizem que o homem não chegou à Lua, que contestam a veracidade das provas, e também acho que foi uma grande armação cinematográfica. Bom, é claro que são inúmeros aspectos que nós conseguimos debater e a gente tem inúmeros fatos que comprovam que o homem foi à Lua. Não tem como eu colocar para vocês aqui todos. Porém, eu decidi colocar apenas 6 para vocês verem um pouquinho, se acaso alguém contestarem algo com vocês. Primeiro, as pessoas perguntam, essas pessoas que são fãs da teoria da conspiração, dizem por que o homem não voltou então à Lua? Primeiro, custa muito dinheiro. A Apollo 11 ela custou mais de 150 bilhões de dólares atuais, então é muito dinheiro, basicamente é 10 vezes o valor que nós investimos em ciência. Por que a bandeira dos Estados Unidos está tremulando se não tem vento no espaço? Primeiro,
O que mantém a bandeira aberta são duas hastes, como vocês podem reparar, uma haste na vertical e uma haste em cima, logo na horizontal. E a bandeira ela está amassada dessa forma porque ela foi retirada pelos astronautas e colocada em solo lunar, por isso que mostra que ela está um pouco amassada. Outra questão, eles dizem, os fãs da teoria da conspiração, não aparecem as estrelas nas fotos registradas pela NASA. Bom, aqui nesta questão, a câmera que tirou as fotos, ela foi regulada para fotografar apenas os astronautas em seus trajes brancos. Fazendo comparação, aqui na Terra, quando nós fotografamos a Lua, não conseguimos registrar ao entorno dela as estrelas, então fica um pouco difícil. Isso daqui representa a questão da câmera. As câmeras elas foram registradas, elas foram programadas para registrarem os astronautas. Outra questão, a União Soviética ela nunca duvidou da veracidade dos fatos que os americanos chegaram na Lua. Imagina só, elas gastavam milhões e milhões com espionagem. Ao momento que descobrisse que essa viagem à Lua foi uma farsa, os próprios soviéticos eles iriam dizer. Outra questão, os astronautas trouxeram mais de 300 quilos de pedras da Lua e deram para todos os cientistas do mundo e ficou comprovado que a veracidade não tinha nenhuma pedra na Terra que tinha a mesma pedra que estava na Lua. Então ficou comprovado que a veracidade ela é total. E outra questão, os Estados Unidos eles deixaram espelhos na Lua, onde que sai um laser. Se você tiver um laser potente, pode mirar para a Lua neste laser, bater no espelho e voltar. Esses espelhos foram deixados lá para fazerem a distância, fazerem o cálculo da distância da Lua para a Terra. E aí, com isso, se alguém que já se convenceu que o homem não foi à Lua, não terá provas para mudar sua opinião. E outra questão, e sim, a Lua não é feita de queijo. Coitados de nós, mineiros. #chateado. E terá a Guerra nas Estrelas, que em 1980 Ronald Reagan foi o eleito presidente dos Estados Unidos. Como vocês podem reparar, é este senhor aqui na imagem. Em 83, Reagan ele toma posse com o seguinte discurso: a União Soviética é o império do mal e cabe aos Estados Unidos livrar o mundo deste mal. Reagan ele lança o projeto Guerra nas Estrelas e o próprio Reagan tem como objetivo era instalar satélites para lançar mísseis do espaço. A União Soviética em crise sem condições de acompanhar os Estados Unidos não responderam. E também, devido ao alto custo, os Estados Unidos não continuaram com o projeto. E aqui eles também foram inspirados no filme Guerra nas Estrelas. E a volta dos incidentes. Primeiro em Cuba. Em 1959, teremos a Revolução Cubana. O líder era o Fidel Castro. Ele acabou com as regalias dos Estados Unidos em Cuba, a ilha que fica no Caribe, terá o rompimento das relações dos Estados Unidos com Cuba. Em 1961, Cuba se torna socialista, se aproxima da União Soviética. E quais são as questões relevantes de Cuba na Guerra Fria? Primeiro, a invasão da Baía dos Portos, em 61. A CIA, que é a Polícia Secreta dos Estados Unidos, treinou cubanos refugiados no seu país para derrubar Fidel Castro, que era o líder da Revolução Cubana. E tropas do governo cubano derrotam os invasores, e o plano dos Estados Unidos fracassou. E em 1962, a crise dos mísseis. Cuba permitiu que a União Soviética instalasse rampas de lançamento de mísseis em solo cubano, virados para os Estados Unidos. Inclusive, a distância da Flórida até em Cuba é apenas de 150 quilômetros. Os aviões americanos de espionagem, eles descobrem inclusive o plano soviético de instalar mísseis, por conta que o esporte favorito na ilha cubana é o beisebol. Ao momento que os aviões americanos de espionagem eles retratam inúmeros campos de futebol, eles descobrem que não são os russos, não são
os cubanos e sim os soviéticos que estavam na ilha. E com isso fazem um alerta que atacariam a ilha. A União Soviética retira os mísseis e os Estados Unidos retiram os mísseis da Turquia, evitando a Terceira Guerra Mundial. Teremos a Guerra do Vietnã, que o Vietnã ele fica no leste asiático e foi uma colônia francesa chamada de Indochina. De 1939 até 1945, o Vietnã foi dominado pelo Japão. Após 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão é derrotado. A França volta a dominar a região e reconhece a independência da mesma. Em 54, a França reconhece dois governos dentro do Vietnã, o norte socialista e o sul capitalista. Em 1956, teve eleições gerais no Vietnã e foram boicotadas. Em 57, o clima de hostilidade se formou entre as duas regiões. Em 59, o governo do Norte inicia um processo de unificar o Vietnã em caráter socialista. Os Estados Unidos, com medo de um efeito dominó na região, se tornar, ao momento que o Vietnã se torna comunista, os outros países se tornarão, e aí tem um sentimento anticomunista. Os Estados Unidos, de 60 até 63, mandaram conselheiros militares, armas e mantimentos para o sul para ajudar os capitalistas. Em 64, um incidente no Golfo de Tonkin, que lanchas dos Estados Unidos foram atacadas por tropas do norte, ou seja, tem algumas pessoas que ainda contestam essa veracidade dos fatos, que não aconteceu essas lanchas patrulheiras atacarem navios americanos, e com isso os Estados Unidos eles entram no conflito. E aí em 64, como eu disse, os Estados Unidos entram na guerra. O norte são os Vietcongs versus o sul, maciço apoio dos Estados Unidos. Aqui os Estados Unidos usaram as mais variadas e modernas armas, como napalm e a agente laranja. Os Vietcongs resistiram aos ataques dos Estados Unidos com o apoio da União Soviética. Inclusive, aqui nessa época os Estados Unidos utilizavam o fuzil M16, que era muito bem para conflitos, porém na época, por conta que o Vietnã é um país pantanoso, cheio de barro, de brejas, de água, a M16 ficava travando e as armas comunistas, a AK, ela se prevaleceu dentro do conflito. Os Vietcongs usavam táticas de guerrilha e as notícias de soldados americanos mortos chegaram aos Estados Unidos. As manifestações dentro dos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã, que era considerada uma guerra injusta, não tinha sentido para a sociedade americana, a opinião pública, ganham força. Como eu disse, uma guerra sem sentido. E aí em 69 tem o Festival de Rock de Woodstock, que foi um movimento hippie pela paz e contra a guerra do Vietnã. No ano de 73, Richard Nixon, que era o então presidente dos Estados Unidos, retiram as tropas do Vietnã. Perderam apenas a guerra simbolicamente, eles não perderam nenhuma batalha, o exército americano. E em 1973, a guerra civil continua e o norte conquista o sul. Em 74, o Vietnã se torna socialista até os dias atuais. Eu coloquei algumas imagens aqui para vocês com mais soldados americanos, por conta que era fortemente retratada a vida dos soldados no Vietnã, agora vários helicópteros. Aqui nós temos dois soldados americanos com uma bandeira ao centro dos Estados Unidos. A utilização de napalm, que é um instrumento de guerra muito ruim, muito perverso. Aqui eu coloquei para vocês um soldado americano que é War is Hell, que é a Guerra ao Inferno, alguns Vietcongs, o próprio soldados americanos. E aqui outros soldados no campo de batalha, como vocês podem reparar. Logo à frente, temos a invasão do Afeganistão em 79, que em 73 houve um golpe militar no Afeganistão. Em 78, o novo governo se aproxima da União Soviética. Em 78, o Afeganistão implementa o socialismo no país e revolta os fundamentalistas islâmicos no Afeganistão. Lembrando que o Afeganistão é um país que fica no centro da Ásia. Em 79, tem uma guerra civil, o governo versus os fundamentalistas.
a União Soviética invadiu o país para sustentar o governo socialista. Os Estados Unidos enviaram armas e conselheiros militares para os fundamentalistas. Inclusive, o nome mais forte é Osama Bin Laden, afegão de família abastada e fundamentalista. E de 79 até 86, o conflito dentro do país, com inúmeras derrotas da União Soviética. E aí, em 86, devido às várias mortes, o custo da guerra e as derrotas, a União Soviética deixa o Afeganistão. E aí, o fim da Guerra Fria se dará a gente tem que compreender o período da União Soviética. De 1970 até 80, está tendo uma crise política, econômica, social dentro da União Soviética, chamada Era da Estagnação. No ano de 1983, Mikhail Gorbachev assume a presidência da União Soviética, dando um novo rumo à Guerra Fria. Aqui, a URSS se aproximou do Ocidente no campo nuclear, como objetivo diminuir a produção armamentista, porque é caro, custa muito dinheiro fazer armas. O Mikhail Gorbachev também promoveu reformas dentro da União Soviética. Nós temos duas: a Glasnost, que é a abertura política, com uma menor interferência nos outros países e dentro da União Soviética. A Perestroika, que foi uma abertura econômica, como reformas bruscas e rápidas. O Mikhail Gorbachev sofreu muita oposição do Partido Comunista e também que, como o Partido Comunista era o único, perdendo muito poder dentro da União Soviética, as reformas aceleram o colapso do socialismo dentro da União Soviética. E aí o Mikhail Gorbachev perde o controle da situação, terá a queda do Muro de Berlim em 89, a unificação das Alemanhas em 1990 e o desmembramento de várias repúblicas que eram da União Soviética. Com isso, em 91, Gorbachev é vítima de um golpe da linha dura do partido, porém apenas 3 dias depois, essa mesma linha dura se rende e não tem o apoio popular, que as pessoas não queriam mais manter este governo socialista dentro da União Soviética. E aí, em 1991, tem o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a Rússia se torna a herdeira. Aqui eu linkei para vocês as 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética. Como vocês podem reparar, a Rússia é o número 11, é o maior país, inclusive é a herdeira da União Soviética, e as outras repúblicas, como nós temos aqui o Cazaquistão, número 6, o número 7 o Quirguistão, 15, nós temos o Uzbequistão, aqui nós temos o número 4 a Estônia, Armênia, são inúmeros países, número 1 a Armênia, como eu disse, o 2 é o Azerbaijão, essas repúblicas, a Ucrânia, em 14, elas eram da União Soviética. Ao momento que acaba a União Soviética, elas se proclamam independentes e tem o fim da mesma União Soviética. E para finalizar, eu coloquei aqui umas imagens de alguns filmes que são excelentes. Eu considero aqui para vocês verem um pouquinho mais sobre a Guerra Fria. Aqui eu coloquei um filme do Tom Hanks de 2015, Pontes dos Espiões, que retrata a construção do Muro de Berlim, essa questão da espionagem entre a União Soviética e os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Logo à frente, o Doutor Fantástico, que representa essa questão armamentista entre as duas potências, União Soviética e os Estados Unidos. Essa questão armamentista, sobre os cientistas também, é um excelente filme, recomendo a vocês. Inclusive é do produtor Stanley Kubrick, que é considerado um dos maiores cineastas da história. Teremos a Apollo 13, retratando essa questão da ida do homem à lua, tentativa, né? Teremos e duas músicas que eu deixei para vocês, do Creedence, que é Fortune Song, e do Engenheiros do Havaí, Era um Garoto que Como Eu, que representa um pouquinho sobre esse período tão importante nós sabemos. E assim eu fecho. Qualquer dúvida eu estarei à disposição. Assistam o vídeo quantas vezes quiserem e qualquer dúvida eu estarei aqui. Até a próxima aula. Tchau.